Eu vou começar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Então vamos professor. lá, Gustavo. Seja bem-vindo. Vamos em frente. Boa noite a Alô? todos. Muito obrigado aí pelo convite. Arnaldo, tá Sempre me um ouvindo prazer aí? estar aqui de novo, com essa turma, falando com um grupo tão rico. Perfeitamente, Reinaldo. Eu estou tentando Alô? esconder aqui o pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Bom, então, falar um pouquinho questão sobre faco pós-refrativa. Algumas coisas que, os cuidados que é sempre bom ter esse tipo de paciente. Ô, gente, isso aqui é mais um bate-papo. Qualquer dúvida, por favor, possam perguntar, que é mais um bate-bola. Não tem nenhum interesse comercial em nenhum produto apresentado. Bom, então é o seguinte, com a difusão da cirurgia refrativa, nós tivemos aquele boom nos anos 2000, de pacientes jovens, todos com indicação e operados de refrativa, e agora eles estão começando a apresentar catarata. Estão chegando para a gente para fazer cirurgia. E o grande desafio desses casos, um dos grandes desafios, é sempre a biometria. Por que é um desafio? Porque as fórmulas padrão se baseiam na curvatura anterior para estimar a curvatura posterior e assim determinar o poder efetivo da córnea. Outro fator é que algumas fórmulas utilizam essa ceratometria, além do branco a branco, para estimar o ELP, que é o Effective Lens Position, ou seja, a distância da córnea até a lente intraocular. O problema disso é que quando a gente faz cirurgia refrativa, nós alteramos a curvatura anterior da córnea, sem alterar a posterior, alterando assim essa correlação. E ao alterar essa correlação, as fórmulas começam a perder sua efetividade. Peraí que não está passando. Passou. Então, a solução seria os exames com maior precisão que nos forneçam os dados que necessitamos, que seria essa correlação entre a curvatura anterior e posterior, ou fórmulas que estimem essa correlação. Então, os objetivos para operar esse paciente. Primeira coisa, temos que ter exames precisos. Segundo e fundamental, reprodutibilidade. Hoje, o grande desafio em todos os biômetros, inclusive óticos, é precisão e reprodutibilidade na ceratometria. O comprimento axial tem uma reprodutibilidade muito boa, mas a ceratometria e eixo se mantém um desafio mesmo nos biômetros ópticos. Quando se fala de precisão, sim, esse aqui é um resultado aí próximo de meia dioptria de menos de meia dioptria de erro. Exames diferentes com resultados semelhantes. Ou seja, você tem a autoceratometria, com a biometria ótica, com o Pentacam, e entre os outros, falando o mesmo poder dióptrico da córnea com o mesmo eixo de astigmatismo quando presente. E você quer também fórmulas diferentes com resultados semelhantes. Você vai usar várias fórmulas diferentes e espera que todas deem a mesma ceratometria. A mesma, desculpa, o mesmo resultado de óptico da lente. Ué, bom, depois eu vejo se pulou. Então, na biometria ótica, nós temos vários biômetros óticos no mercado. E tem que se familiarizar com eles, as diferenças entre eles e também os seus pontos fortes e suas deficiências. Por exemplo, o IOMaster, até o lançamento do IOMaster 500, ele tinha só 3 pontos de foco para estimar a ceratometria. 6 pontos, desculpa. Então, quando você tinha ceratometrias perto ali do eixo de 90 graus, ele às vezes não era tão preciso. Agora, os novos IOMasters corrigiram esse problema. É, sempre que possível,
veja a qualidade do exame. No caso, por exemplo, do biômetro que a gente usa, o TOMEI, ele, além da interferometria, tem os discos de plástico para a ceratometria. E aí você consegue ver se os discos estão bem regulares, se a imagem está de boa qualidade. Porque se o paciente tiver um olho seco ou naquele momento tiver alguma alteração de superfície ocular, você pode ter importantes alterações aí na ceratometria e ter erros aí biométricos. Sempre focar na ceratometria de 2,5 e 3,2 milímetros centrais. A maioria, quase a totalidade dos biômetros ópticos, focam nesse intervalo. Uns 2,6, outros 2,8 e assim por diante. A, a tecnologia Swap Source, que é o Tomei usa, o Lenstar usa, e alguns outros já estão adoptando essa tecnologia. Esse último da Alcon, que a Alcon lançou também é Swap Source. Esqueci, fugiu o nome dele. Ele permite exames em núcleos mais densos e alguns estudos dizem ser mais precisos, mas isso ainda é controverso, ainda não tem nada firmado sobre isso. Não. Aí, a pessoa questiona tomografia sempre. Eu acho que varia de caso para caso. Se você está pensando aí em uma lente difrativa, num paciente pós-refrativo, acho que a tomografia se faz fundamental. De novo, avaliar a qualidade do exame e ver se o astigmatismo está batendo com as outras ceratometrias, como eu te falei. Autoceratometria, com topografia, com biometria ótica, assim por diante. E outra coisa muito importante também, ver se o astigmatismo manifesto se bate também com o astigmatismo refracional. Isso é importante também para melhor resultado e reprodutibilidade. E avaliar a regularidade da córnea. O paciente, às vezes, pós-cirurgia refrativa, pode ficar aí com uma córnea muito irregular ou alteração aí na córnea que pode também prejudicar o resultado. As formas. Para esses casos, se faz necessário sempre formas de quinta geração. Se familiarize com as mais publicadas, normalmente são as mais utilizadas e as referências. Sempre compara mais de uma. Em caso de dúvida, refazer os exames e os cálculos. Mais exames, eu acho que são os exames típicos ou necessários para toda cirurgia de catarata. A microscopia especular, você ter de mácula, suspeitas de patologias. Eu sempre peço em pacientes com perfil para lentes premium, lentes de alta tecnologia, eu sempre peço um ACT. Que caso o paciente depois tenha algum problema, ou venha desenvolver o DMRI, ou qualquer coisa que possa aparecer, você fala assim, não, quando operado, você tinha uma mácula normal e indicava, permitia o uso dessa lente. Ou também qualquer sinal de alteração, já me fala também para contraindicar ou pensar em outra tecnologia. A tomografia e o EKR. O EKR eu vou falar um pouco mais adiante, mas no Pentacam você consegue, através do Holiday Report, o poder exato da córnea. Ele vai, em vez de estimar, vai calcular, vai medir esse poder refracional da córnea, levando em consideração a curvatura anterior e posterior. A questão é, os trabalhos mostram que o poder estimado se mostrou superior ou não apresentou diferença quando foi utilizado o poder calculado para cálculo da lente. A aberrometria, isso aí é controverso, os pés não, e ver outros exames, como você pega ali o ângulo capa, você pega a. Ih, gente. Ângulo capa, você pega a esterese da córnea, você vê se o paciente possui, no caso da aberração positiva ou negativa, para a questão da lente. A aberrometria, eu acho que lentes córneas muito aberradas, isso aí na tomografia vai mostrar, eu acho que tem sim uma importância. Agora, vou pôr para córneas praticamente normais, não sei se ainda você começa a selecionar demais, talvez perca o foco do que realmente é importante. Então, um grande problema aqui.
eye-openers. Paciente. Primeira coisa, quando avaliar o paciente, quais são as expectativas do paciente? Vou trazer dois casos aqui que, por acaso, essa semana. O paciente queria independência do uso de óculos, mas não queria usar as tecnologias mais avançadas. Então já vi que não é um caso bom. E uma paciente chegou para mim operada em outro serviço. Ela tinha feito LASIK em ambos os olhos, um H-LASIK em ambos os olhos, e foi implantado nela uma lente difrativa tórica. E a paciente muito insatisfeita. E aí você tentar contornar, explicar que questão da córnea, compatibilidade da tecnologia, talvez tentar uma outra tecnologia, enfim. Mas essa questão da expectativa, dos exames e tentar casar tudo, acho que é fundamental para o sucesso nesses casos. Perfil do paciente. O paciente tem uma expectativa mais de qualidade de vida ou questão mais de preciosismo refracional? O paciente de medicações, sempre chama atenção, o paciente toma 2, 3 antidepressivos, é o paciente você ficar já de orelha em pé. O paciente vem para uma. Ah, não, doutor, já fui em 5 oftalmologistas, o seu sexto querendo saber, procurando talvez uma resposta que ele ainda não tenha obtido. Talvez a resposta que ele queira não seja possível. Profissão. Tem um caso muito famoso das primeiras lentes difrativas, da Restor, no caso, logo que lançou, operaram uma aeromoça que chegava no consultório 20/20 J1, mas reclamava que no dia a dia não conseguia ver nada, etc. Por quê? Ela trabalhava no ambiente de penumbra. Era uma moça, sempre trabalhava à noite, fazia voos internacionais, trabalhava na penumbra e aí prejudicava demais a visão dela. Então, saber também a expectativa, o que o paciente, hábitos de vida, estilo de vida, as prioridades do paciente. De novo, conforto versus precisão. O paciente, se é muito sistemático, se deve ponderar a ele o que é possível, deixar bem claro. Às vezes, essas lentes, talvez umas foco estendido, monofocais, seja a melhor opção do que às vezes até uma lente difrativa, lente multifocal, assim por diante. É um paciente problemático, já chega, às vezes, dando explicações, por que isso, por que daquilo. Um paciente que às vezes cria muito caso lá fora com a sua equipe, mas chega no consultório, é a pessoa mais pacífica do mundo. Então é bom você ter essa comunicação com a sua equipe também, o paciente que lá fora causa aquele problema, causa aquele tumulto, tu reclama demais, mas chega lá dentro, você não chega no consultório, tá aquele cordeirinho, tudo de bom, você ficar de orelha ali em pé. E o acompanhante também é bem orientado, assim, é um acompanhante que está entendendo o que é proposto, porque muitas vezes o paciente, na emoção de ser operado, conversando sobre cirurgia, naquela tensão, não absorve todas as informações, e o acompanhante é muito importante para quando chegar em casa, poder ajudar a esclarecer as dúvidas ou orientar esse paciente. Outra coisa também, muitas vezes, o paciente é tranquilo e o acompanhante que causa conflito, causa confusão. É sempre bom prestar atenção nisso também. Eu sempre faço um questionário com os pacientes para tentar entender os hábitos de vida, direção, se dirige à noite, se usa muito computador, se é mais leitura, quão importante é para ele a visão de longe, a visão de perto, a independência de óculos e assim por diante. Com relação aos exames, sempre avaliar. A córnea é regular, o astigmatismo é regular, ele coincide com a refração, a mácula está ok, doenças do nervo óptico, diabetes, como é que está a distribuição de, da energia nessa córnea. E aí vem a questão da asfericidade e da aberrometria. As pacientes têm uma córnea já multifocal, como a hiperasfericidade após cirurgia refrativa. Então, e aí a gente entra nisso. Aqui, por exemplo, esses dois exames aqui são exames. Esse exame aqui é um exame normal, isso aqui é o que você espera encontrar, o paciente com algum astigmatismo. Esse exame aqui é o paciente que provavelmente já fez alguma cirurgia fotoablativa muito bem realizada, personalizada, não sei qual técnica, ou naquele stop gun, que tem uma acuidade muito boa. Isso aqui é o que a gente sempre procura. Eu não sei se está dando para ver a setinha aí do mouse, mas isso aqui seria o Dá melhor para dos ver. mundos. Esse aqui, é o segundo exame, que seria o melhor dos mundos.
Esses exames aqui já tem alguma alteração. Isso aqui, ó, esse vale aqui é comum em astigmatismo. Aqui, de Ô, novo, Gustavo, mundo ideal, letra B. Oi. fala qual exame que é esse, onde que ele está, qual plataforma que é. Esse aqui é o, como eu falei, é o Holiday Report, é o EKR, que é o Equivalent Keratometric Result. É, então, quando você pede o Pentacam, você pode pedir o Holiday Report. E ele vai vir aqui a distribuição de energia na córnea, a soceratometria, o Holiday na época, preconizou um diâmetro, uma zona de 4,5 milímetros. Hoje já estamos preconizando, como eu disse, entre 2,5 e 3,2 milímetros. Então seria bom julgar aí, quando selecionar essa zona aqui, julgar aí para 3 milímetros, se você quiser saber o poder dióptrico da córnea naquele diâmetro. Então, isso aqui, como eu falei, é parte do Holiday Report. Agora, quando você pega aqui uma córnea como essa, é impossível você ter um bom resultado, porque de acordo, não sei se vai dar para ver. Ah, olha só que beleza. Você consegue distribuir aqui ver a ceratometria da córnea de acordo com a área pupilar. Então, independente da zona pupilar, a energia está bem concentrada aqui. Nesse outro caso, já não está bem centralizado, ou seja, conforme o tamanho da pupila, desculpa, tamanho da pupila não, conforme o tamanho da zona de diâmetro ali, 3, 5, 7, o que você definir, você vai ter uma variação da dioptria da lente, da ceratometria corneana. E aí fica mais difícil você calcular a dioptria da lente. Cadê o som? Ixi. Então, aqui de novo, aquele caso ideal. Então, um paciente assim é considerado ainda normal, mas um paciente assim é impossível você ter um cálculo preciso. São córneas já uma esfericidade muito grande. Gustavo, desculpa te interromper, é Vitória aqui, tudo bem? Oi, Tudo bem? Aproveitando que você está falando esse tópico do EKR, nos pacientes que são submetidos à cirurgia refrativa, que você está fazendo uma avaliação deles, eles costumam ter qual padrão no exame? Ou é muito variável? aí que tá. É, como você não sabe o que foi ablado, tanto de córnea que foi tirado, como é que estava a córnea antes e a córnea depois, não dá para saber. Você pode ter um resultado como esse aqui da letra B, que seria o melhor dos mundos, ou você pode ter um resultado como esse dessa imagem nova aqui, ó, que, se não me engano, é um paciente pós-RK, que a córnea vai de 32 a 45 de ceratometria, variando de acordo com o da zona. Então você pega aqui, olha só essa córnea. Então ele vem com o EKR vem com esse resultado para nós. Então você vê com 1 milímetro, 34,9, 35 por 37, e você pega com 7 milímetros, 40 por 42. Então essa variação fica praticamente impossível você calcular uma lente para esse paciente. Mesmo você pegando a média aqui assim, o paciente com uma comparação da pupila, etc., não vai ter um bom resultado. Ele já tem uma córnea multifocal, com multifocalidade. E normalmente esses pacientes têm uma qualidade visual muito ruim. Nesses casos aqui, uma outra tecnologia daria um resultado muito melhor. Mas é um caso que você deve pensar em uma lente esférica, asférica, mas nunca algo diferente disso. Seu pai está trabalhando, filho. Eu não queria que você. Eu não queria que. Eu não queria que você visse que. Filha, o pai está trabalhando agora, o pai já vai, tá bom? Você fica aqui. Gente, desculpa, tá? Eu sei que você não quer que o papai já tá. Bom, o papai tá dando aula aqui. O papai já tá indo pra lá. Meu filho. Gustavo, né? Ô, gente, dá um desconto aí, é meu neto, viu? Queria só fazer uma outra É o, observação. Vocês é o estão me grude do ouvindo pai. aí? Tô te ouvindo, pai.
Uma outra coisa que eu acho que é importante sobre esse EKR não é só a variação da ceratometria de acordo com a zona óptica, é também a variação, a oscilação. Córneas submetidas principalmente a RK têm uma oscilação muito grande. Pela manhã, elas estão extremamente planas e no final do dia elas são mais curvas. Elas têm uma oscilação que varia de acordo também com a pressão intraocular. Então, uma paciente submetida a um RK, por exemplo, dificilmente você vai ter um bom resultado com uma lente multifocal. Perfeito. Então, prosseguindo aqui, e as lentes? Então, após avaliar as expectativas e exames, temos que definir as opções de lente para esses pacientes. E aí é importante ter familiaridade com as várias tecnologias, pensar sempre fora da caixinha. Uma extra focus, uma add-on, mix and match, báscula, paciente que às vezes tem a pupila maior, mas com a pupila menor ele fica feliz, às vezes só uma pilocarpina brunidina resolve a vida do paciente. Uma monofocal plus, tipo a Rense, assim por diante. Então você pega aquele paciente ali pós-RK com aquela distribuição de energia muito grande, o extra focus ali, o paciente vai ficar extremamente satisfeito. Um paciente que deseja muito uma trifocalidade, ou a independência dos óculos, mas você não tem tanta certeza, você pode fazer o que o pessoal da Vertex chama de do it, que é você coloca uma asférica, tórica ou não, e por cima você põe uma lente add-on, que é uma trifocal. O paciente ficou feliz, ficou satisfeito? Maravilha. O paciente insatisfeito, você tira a trifocal, mantém a monofocal lá. Bom, e assim por diante. Então, para cada paciente, para cada expectativa, você tem aí alguma opção que pode atender a expectativa desse paciente. E ter ciência que, para certos casos, menos é mais. Então, às vezes, você ficar ali numa monofocal, colocar um óculos para perto, vai dar um melhor resultado para o paciente do que alguma tecnologia mais avançada. E também tem muita ciência que nem sempre o paciente sabe o que ele quer. Ele fala que quer ficar independente dos óculos, mas na verdade ele quer qualidade de visão. Assim por diante. Então, às vezes, tem que ter esse feeling para tentar entender não só o que o paciente quer, mas o que ele espera. Eu trouxe aqui um caso clínico, paciente, você consulta em maio de 2019, já tem um follow-up grande. O paciente chegou com uma visão já bem precária, catarata subcapsular posterior mais importante, e um fundus miópe, paciente míope. A refração dele, a estática dele, estava 2,75, 4, equivalente esférico aí de 3,5 e de 4,25. Então, cálculo da lente, tudo tranquilo, frequência cardíaca estava normal, os exames todos ok. Você fala, tem uma alteração, mas você vê que tá os exames que já apareceram sublinhado. A ceratometria está batendo. O eixo está um pouco fora, mas você vê o seguinte, tem uma coisa bem interessante do que o Holliday fala, que na topografia, o ideal para você medir o eixo mais curvo é pegar uma régua e passar no olho onde estão os eixos mais curvos. Warren Hill. Isso eu até sentei com ele para conversar sobre isso. Ele falou: pega uma régua e passa a régua. Se você for pegar aqui nessa imagem, você vê que o ponto mais curvo está mais ou menos batendo ali com esse daqui. Então aqui, você olhando essa medida, você fala: não, tá congruente. O poder de astigmatismo estava aqui 283, 291. Não, está tudo batendo. Vi a qualidade dos exames, os anéis plásticos aqui, isso aqui me chamou um pouco a atenção, mas como estavam os exames todos batendo, falei, não, estou mais tranquilo. A ceratometria, aliás, comprimento axial, a CD, lens, a variação, você vê o standard deviation aqui, baixíssimo,
Agora, uma coisa que sempre deve prestar atenção, aqui de novo, Standard Deviation baixíssimo, variando muito pouco o eixo, poder ceratométrico, etc. Mas olha essa medida aqui. Esse aqui é o sinal recebido. Então, esse aqui, o SNR, vai de 10 a 999. Isso é a capacidade de transmissão de energia da interferometria. Quanto maior esse número, mais preciso o exame, mais confiável o exame. Então, aqui eu vi medida branca a branco. Tá aí tudo ok. Foi feito o cálculo da lente. Então, aqui, ó, no meu biômetro, eu já coloquei na Holliday, na Barrett, na Higgs e na SRKT, para ver aqui o equivalente esférico da lente. E aqui também no cálculo tórico, no cálculo, usando cálculo histórico, mas foi lá para a calculadora do fabricante, que já é mais uma fórmula para ser usada. Então, o paciente já fez cirurgia, inseri todos os dados. Isso aqui é, às vezes, a margem do intervalo aqui do ACD. Está aqui, ó, 3 a 4, mas calcula a lente, ceratometria mais plana, o paciente, obviamente, já é submetido à cirurgia, e optei por uma lente tórica nesse paciente, pela referência dos exames, escolhi essa lente. Lembra aquele poder de óptica equivalente esférico lá, eram fórmulas que não levavam em conta que o paciente foi submetido à cirurgia refrativa, essa aqui já levava isso em conta. Então, para calcular a metropia, foi implantada essa lente. Paciente muito feliz, indica o factor esquerdo, aí o paciente some. Retorna com 30 dias. Infeliz. Ali rodou 15 graus. E a refração dinâmica estava mais praticamente equivalente esférico plano desse paciente. Praticamente. E com a correção 20/20. E aí você já fica mais tenso. Bom, por que essa lente errou? O que aconteceu nesse caso? Primeira coisa, rechecar todos os cálculos. Conferir tudo ok. Segundo passo, vamos para o astigmatismo fixo. Ver se só rodando essa lente melhora. E não teve melhora. Manteve um residual de 1,75 cilindro. Opa! Terceiro passo, deixa eu começar do zero, ver se eu entendo o que aconteceu. E aí? Já fui para outra fórmula. E nessa fórmula, o astigmatismo líquido, que na Barrett, Truquet, tem o astigmatismo líquido de 1,32. Olha, diferente do que foi mostrado lá nos outros. E em a lente indicada aqui, uma lente com 2 de cilindro. A que foi implantada a fonte com 4 de cilindro. E aí eu fui comparar o resultado que a Barrett, que hoje é considerado padrão ouro, indicou, a lente implantada e a refração atual. Você vê que o equivalente esférico das lentes variou muito pouco. A questão maior foi a questão do cilindro implantado. O eixo indicado também, você vê que variação de 4 graus, praticamente nada. Vamos repetir os exames. E aí sim, agora você vê que o SNR já foi lá para cima, porque quando está com uma lente trocular, a lente que mediram em 4 alguma coisa, a lente agora é bem mais fina, porque é uma lente trocular, mas as medidas começaram a chamar atenção. E você vê agora, a ceratometria já está dando uma diferença bem menor, um cilindro bem menor. O exame aqui ficou mais bem feito. Aqui o white. Então você vê que agora deu um cilindro de ceratométrico de 1. E eu não entendia por que na primeira medida batia aquilo tudo. E aqui a lente, você vê que o equivalente esférico dela não mudou tanto, mesma coisa, mas no cálculo, quando você colocava os dados novos, ele já dava um astigmatismo líquido de 0,61.
E o que que mudou aqui? O ACD, claro, eu coloquei o anterior, porque esse ACD novo já é com lente trocular, e aqui já passou até uma lente para de um de cilindro. Nem é de 14 mil, que aqui vai dar 0,39, então seria uma lente perto de 15 de equivalente esférico. Então, nova ali, o equivalente esférico seria uma opção. Mesmo assim, eu falei assim, eu quero mais dados, quero entender o que que aconteceu. Pedi um Pentacan desse paciente. E, de novo, peraí aqui, o astigmatismo 1,2. Aqui, as alterações esperadas do paciente na córnea pós-refrativa. E cadê o EQR desse paciente? Você vê que o EQR dele mostrando ceratometria, uma distribuição normal, com um astigmatismo pequeno, aquele vale que eu falei. Isso aqui é uma córnea com uma boa distribuição, ou seja, um caso bom para cirurgia. Mas a gente tem que ver a ceratometria aqui nessa casa, que vai dando aqui, ó, entre 1, um pouco, 1,25. Lembra que eu falei lá atrás para correlacionar o astigmatismo corneano com o refracional? Pois é, o paciente na refração tinha exatamente 1,25 de cilindro. Mas na ceratometria, no primeiro exame, tanto no biômetro óptico quanto na topografia, estava dando 2 e tanto. 2,8. Então, qual que foi o problema aqui? Provavelmente superfície ocular. Então, o exame, embora parecesse tudo batendo, o exame aparentemente todo confiável, alguma coisa, alteração da superfície ocular, alterou as medidas e elevou essa surpresa refracional. E aí, o que os trabalhos têm mostrado em termos de forma? Que em olhos acima de 22, a Barrett Universal 2 foi a mais precisa. E isso para pacientes em olhos virgens. Aqui é a parte bem interessante. Peraí que não... Deixa eu ver se consigo puxar aqui. Você estimar a forma, estimar a curvatura posterior para estimar o poder da córnea, teve menos erro de predição de astigmatismo do que quando medido com Pentacan. E aqui, falando que as fórmulas Barrett-Toric e o Abulafia-Cox foram as que deram melhores resultados. E aí falando que a medida direta do poder corneano, que seria no caso do EKR, não foi superior à sua estimativa. Nesse caso, conclusões desses estudos e que tem comentado. Para lentes não tóricas, Universal 2. Isso para olhos virgens. Toric Calculator para tóricas e Aberto Truquei para pós-refrativo. Quando for uma lente tórica pós-refrativa, Barrett Truquei Toric Calculator. Sempre confirmar se o refratismo corneano coincide com o refracional, eixo e poder. Sempre repetir os exames em caso de divergência. Em caso complexo, é ideal que você mesmo faça os exames, pingue lubrificante. E, em caso de dúvida, sempre buscar mais dados. E o paciente? Bom, alguma sugestão nesse caso? O que vocês fariam no caso desse? Querem comentar? Deixa eu comentar depois. Ô, Vitória, você preparou essa aula. O que você sugeria para resolver o problema desse paciente? Aí, difícil esse caso, confesso. Volta lá no caso, Gustavo. O que você quer do caso? O
Pós-operatório, pré-operatório, o que você quer saber? Esse é o caso que você implantou e o paciente não ficou satisfeito, não é isso? Aquele caso Isso. que. E aí O que depois você foge da curva. que Mostrar foge casos da. que tudo dá certinho, mostrar que Sim, dá tudo lindo é fácil. O difícil é sim. mostrar os casos que fogem da curva, aqueles que fazem a gente aprender. Eu sei. E ele ficou Esse com dois paciente fez de astigmatismo residual, não foi isso? mais 0,75 com menos 2. Ou menos dois. E ele estava insatisfeito, esse paciente. Sim. E é o que ele queixou. Então, nesse caso, é uma opção interessante aí para a gente estar pensando em fazer esse valor residual usando o laser, né? A gente pode pensar num tratamento com laser desse paciente, né? Você lembra do Pentacan dele? Esse Não. paciente já foi submetido à cirurgia refrativa. Mas é quanto que a Aqui. gente tem de córnea dele? Vamos ver. Pentacan dele. Aqui. Olha o mapa paquimétrico aí, Gustavo. Dois, Aqui, ó. nossa, ele tá com o bad Parece que é, dele. parece que é 500, não? 507? Ponto mais fino, 494. Ok, 500 para duas dioptrias, né, de astigmatismo. Eu não sei se só a espessura fosse contraindicação. Vamos ver os outros parâmetros ali. Eu vi que o BED-D dele é que está bastante alterado, né? Após Uhum. cirurgia, você não deve considerar esse valor mais, não. Mais some, né? Eu acho assim, somente pela. Porque são duas dioptrias, a gente está falando ali mais, no Não, máximo. mais um com menos 2. Mais Sim, 0,75 com menos 2. Equivalente esférico plano, praticamente. sim. Não, não seria, não é contraindicado ali só por essa espessura. Acho que É, daria você para vai fazer. fazer, você vai fazer um cilindro positivo, ficar menos um com mais dois, você vai tirar 15 micra, 20 micra É no pouco, centro. exato. Então, eu acho que é uma boa opção. Agora, a questão se a gente já pensando em qualidade visual pós esse procedimento, que eu imagino que ele estava com uma visão, chegando a 20/20, qualidade visual dele era boa, a gente podia tentar Não. fazer com correção, e ver, por exemplo, alguns parâmetros para ver a qualidade visual desse paciente, para ver se não é, se depois de corrigir ele não continuaria com outras queixas, né? Pois Se é, co- lembrando aqui, eu não sei como ele ficou após a refrativa. Quando ele chegou para mim, ele estava com uma subcapsular posterior intensa, visão 0,5 mal, 0,4 mal. E após a cirurgia, com a sobrerefração de mais 0,75 menos 2, chegou a 20/20. Sim, e demais, quando você colocava sobre refração nele, eu faria um teste com ele. Primeira coisa, eu faria um teste com ele para ver se ele. Eu sei, não estou falando que ele vai usar a lente, etc., mas eu quero ver se ele vai ficar satisfeito com essa correção, né? Depois que você fizesse uma correção, você poderia ver com essa sobrerefração. E se ele ficar satisfeito, eu pensaria, acho que é uma possibilidade você fazer uma refrativa nele. Ou porque você tinha, ou uma outra opção, que aí seria muito mais agressiva, é vendo os cálculos baseado nesse estudo, ou seja, você mudaria a fórmula que você utilizaria, mudaria a lente, aí você faria uma retirada dessa lente, dessa ali, uma troca de líio, que é um outro passo. Acho que são duas opções que teria, né? Se a gente não quisesse deixar esse paciente com óculos, ou com lente, né? Com nenhum auxílio óptico, vamos dizer assim. São as duas coisas que vêm na minha mente, que tem de possibilidades, né, reais. Só uma pergunta também sobre essa questão. Eu sou a Ana, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Sobre essa questão, por exemplo, se optarmos pela troca da lente, né? Na cirurgia refrativa, o ideal é, às vezes, esperar um pouco mais para avaliarmos o resultado da cirurgia, ver se o paciente se adapta e tudo. Mas em questão da troca da lente, muitas vezes a gente não pode esperar muito tempo pelo fato ali da alguma fibrose do saco capsular e a cirurgia tornar-se mais difícil. Aí, qual o prazo aproximadamente que você, nesse caso, por exemplo, você esperaria para avaliar, por exemplo, a questão de um novo PRK ou de uma troca de lente por esses riscos da cirurgia? Então, lembrando que o paciente sumiu e voltou apenas com 30 dias. Com 30 dias, ele já estava com o resultado refracional pós cirurgia de catarata já bem próximo do resultado final.
E aí decidiria se era ou PRK ou troca de lente. Concordo com você, quanto mais esperar aí, mais difícil é a cirurgia. Outra coisa é o seguinte, lembrando aqui que a lente rodou, ela teve uma rotação. Não foi a causa da queixa dele, mas ela ainda teve uma pequena rotação que foi parar fora do eixo. As lentes, quando o bag começa a fibrosar, ele cria uma memória ali. Ele meio que, vamos dizer, ele vai fibrosando onde não tem lente, vai encolhendo onde não tem lente. Então, quando você põe outra lente, que você troca a lente, essa lente tende a voltar para a posição que estava anterior. Sim, Daí o que você porque já falou, tem uma não esperar memória, né? muito para. Oi? Não exatamente. Então, Então ela tende a ficar na posição que estava a outra. Daí é importante não demorar muito para a troca dessa lente. uhum, Mas certo. devolvo a pergunta. E aí, PRK, troca de lente, outra coisa? Se você puder voltar um pouco a refração dele ficou 2 de astigmatismo, né? Se for. Mais 0,75 ou menos 2. E no outro, como que. É porque passou um pouco rápido do No, olho o outro ficou plano. O outro resolveu. Primeiro o olho ficou plano, o segundo é que. no plano, esse. É, É, isso. Ele tinha quanto tempo da cirurgia mesmo? quando eu fiz essa refração, 30 dias. 30 dias. Você vê que o eixo programado foi 70, a lente estava 95. Talvez esperaria um pouco mais para ver, né? Ele tinha alguma urgência dessa visão para alguma prova, alguma coisa? Ou insatisfeito mesmo? Insatisfeito. Primeiro olho ficou lindo, maravilhoso. Por que que esse não ficou? O paciente estava. Era um paciente boa, um paciente de perfil ótimo, Bom, mas estava insatisfeito. gente, Vamos jogar a moeda, gente. se alguém não tem mais nenhuma opção, se ninguém tem mais nenhuma sugestão, vamos para a solução então, Gustavo. O que é que você fez aí? Deixa eu chegar lá, voltar lá. Então, como ele estudou o caso com ele e ver a possibilidade de troca de lente. Mas minha preferência era aguardar 3 meses e fazer um novo PRK. A primeira cirurgia foi PRK? Ah, não lembro. Não lembro se foi PRK ou LASIK. De E qualquer forma, se sugeriram. fosse um LASIK, qual que seria a solução? Levantar o flap ou fazer um PRK? O que é que vocês acham? Fazer um PRK por cima, porque o residual vai ficar muito pequeno, né? É, nunca, uma aquário com menos de 500 micras, se levantar esse flap, você não sabe qual que é a espessura desse flap, mesmo que você faça um ACT. Se ablar o estroma, mesmo pequena ablação, eu acho que não seria o mais indicado. Então, eu também faria um PRK. Mas por que esperar 3 meses para fazer um novo PRK, Gustavo? Para ver justamente o que a Ana falou, se vai ter mais alguma variação e para não ter nenhuma surpresa. Já que eu vou esperar para fazer já que eu vou fazer o PRK, não vou mexer na lente, eu aguardaria. Se eu fosse mexer na lente, eu não, Guardaria. não ia esperar, já ia fazer de uma vez. Mas, já que ele vai fazer PRK mesmo, vamos ter certeza que o resultado refracional final é esse. Aí você faz algum ajuste, você melhora o resultado do paciente. Ô, Gustavo, uma dúvida aqui. Hum, 3 meses a gente rodou 15 graus. Eu te pergunto, esperar depois de um mês, você fez com um mês, já tinha rodado 15 graus. Você acha que de um mês para 3 meses, mais 2 meses aguardando, teria a possibilidade dessa lente rodar mais ainda? não. O que os trabalhos mostram é que, não o trabalho, eu esqueci, pegar a fonte dele, mas trabalho com maior N sobre isso, fala que o primeiro momento, eu esqueci as porcentagens, mas é nas 2 primeiras horas após a cirurgia. Tanto que muitos cirurgiões avaliam o paciente de lente tórica
no mesmo dia, após 2 horas, para ver se a lente está na posição ou não. Se ela não rodar nas 2 primeiras horas, nos 2 primeiros dias, é a segunda instância onde as lentes estão mais sujeitas a sair da posição. Após 2 dias, dificilmente a lente sai da posição. Aí já é uma porcentagem muito pequena de lentes que rodam após o segundo dia. E aí, o que você fez? Eu falei com o paciente. Aí ele queria, como o outro olho ficou emétrope, ficou bom para longe, ele queria trocar a lente dos 2 olhos para correção para perto. Porque a visão dele estava ótima de longe, com o olho ele achou que, falou assim, não, o que está faltando para mim é o de perto. E achou que colocando os 2 olhos para perto, ele ia manter a visão de longe. Orientei a questão do Detran, que o resultado refracional está excelente apesar da dioptria, levando em consideração o equivalente esférico, e do ECA, eu falei que ele ficou plano, desculpa, e que apesar do residual do olho direito, que eu não sugeriria troca devido ao alto comprimento axial e equivalente esférico de 0. Volto a explicar que o cálculo da lente em paciente pós-refrativa é mais complexo e menos preciso. Oriento sobre a possibilidade de cirurgia fotoablativa. O paciente refere que não quer de forma alguma, pois já fez uma vez. Pediu marcar um controle de mapeamento de retina, devido ao alto comprimento axial de 29, se não me engano. E falei com o paciente, olha, olho muito grande, risco de descolamento de retina, eu não, e como fazendo a sobre-refração, a visão dele ficou muito boa, ficou 20/20, eu optei pela cirurgia fotoablativa. Mas a decisão final é sempre do paciente. E ele falou, não queria fazer fotoablativa, não queria fazer outra cirurgia refrativa de jeito nenhum. Ô, Gustavo, você testou a visão dele para perto, sem correção? Porque esse astigmatismo residual aí, ele é praticamente contra a regra. A gente sabe que esses astigmatismos contra a regra costumam aumentar a profundidade de foco, melhorando a visão de perto, ou pelo menos dando um conforto melhor para a visão em perto intermediária. Você chegou a testar a visão de perto do olho direito e do esquerdo? Porque seria uma forma de você orientá-lo até para não justificar mexer, porque ia piorar a visão de perto do olho que tinha o resíduo cilíndrico. Então, exatamente. Achei que tivesse colocado aqui. Eu medi a visão de perto, esse olho, o direito, ele estava justamente com a profundidade de foco e não estava usando óculos. Ele queria um óculos a mais de leitura, mas no dia a dia ele chegava no consultório sem óculos. Falou que para ver o telefone ele estava resolvendo. Aí eu mostrei para ele que era devido a esse grau residual. Ele ficou -2/90, fez a coluna esférica. E o paciente, depois disso, falou assim: não, está bem assim. Fez um óculos para leitura e deixou um outro no carro lá para corrigir esse -2 quando sentisse falta. E sumiu. Voltou, acho que em 2021, e estava tudo ótimo, feliz da vida, segue o jogo. Mas o importante aqui é colocar o paciente a par das opções e explicar para ele o que é mais seguro, e a decisão tem que sempre ser compartilhada. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Alguém quer fazer algum comentário? Vitória, você que preparou. Sim. Eu tenho um comentário, na Então, vamos verdade, lá. só ali na propedêutica, que o doutor Gustavo citou muito bem alguns exames, né, pré-operatórios desses pacientes. Muito importante também avaliar a superfície ocular, né, olho seco, porque foram submetidos à cirurgia refrativa, mesmo que depois de muitos anos, é importante também avaliarmos essa questão. Justamente, foi esse o meu calcanhar de Aquiles. Para mim, os primeiros exames, embora tenham dado exatamente iguais, foi devido à alteração da superfície ocular. Depois, com os exames com a superfície ocular melhor, tratada talvez pelos colírios pós-operatórios, ele voltou com astigmatismo muito menor. Isso chamou muita atenção. E aí, que após a cirurgia, com a superfície ocular de melhor aspecto, o astigmatismo refracional bateu com o astigmatismo do Pentacan, que bateu com o astigmatismo
da biometria ótica realizada após a cirurgia também. Então aí os três coincidiram. Uhum. Eu acho que é interessante falar que é, eu acho que eu também pensaria da mesma forma dessa correção ali. Obviamente, a gente tem que ver o paciente, igual o Gustavo comenta, que a decisão final é dele, né? Mas a cirurgia refrativa para esses casos residuais é bem interessante. Eu acho que é uma coisa que realmente você diminui o risco ali, porque você fazer uma troca de lente, é claro que é cirurgião dependente, então quem tem muita experiência vai fazer uma troca de líio com muito mais facilidade e não vai ter talvez tanto milindre com isso, então depende muito do cirurgião, isso é um fato. Mas eu acho que é uma coisa, é um arsenal a mais e que talvez seja mais interessante pela questão de segurança, né? Que é o que a gente estava comentando aqui, principalmente nesse caso, um paciente já com o olho com comprimento axial bastante aumentado, enfim. Então, acho que isso daí você tem que pesar muito. E algumas perguntas que eu ia fazer, eu acho que o Gustavo acabou respondendo, que era assim, quanto tempo normalmente você avaliaria um paciente que você vai fazer vamos falar assim, uma correção pós-faco ablativa? Então, pelo visto, pelo menos uns 3 meses, né, Gustavo? Qual seria o tempo de espera para fazer essas correções? É uma coisa, como eu troco muita lente por conta tá ligado a um serviço de SUS, e o pessoal manda esses casos para mim, então trocar lente para mim não é problema. É muito fácil. E essas lentes também, no caso dessa lente das Zeiss, que é a lente plate, ela é muito fina, acrílico hidrofílico. Você troca essa lente assim, sem mistério, sem. É muito tranquilo. Assim como também a cirurgia fotoablativa, no caso desses, você vê que é 15 micra, é muito tranquilo. O que me fez pensar nesse caso, que eu coloquei na balança, foi: troca de lente em paciente automíope, todas as suas complicações assim relacionadas. 2, cirurgia fotoablativa. 6 meses, óculos escuros de novo, superfície ocular, etc, etc. Então, para o cirurgião, a melhor opção, cirurgia fotoablativa. Para o paciente, a melhor opção, o resultado mais imediato, seria a troca da lente. Então, entra nessa dicotomia. E aí, você tem que colocar isso na balança também. Nesse caso, esses 3 meses, esperar 3 meses aí, teve uma dupla função. Seria ver se realmente a refração não ia alterar, se ia manter aquilo mesmo. E 2, e mais importante, dar tempo ao tempo para ver se o paciente fica satisfeito com aquela visão. Neuroadaptação, ativativos contra a regra, enfim. Porque depois de 3 meses, eu já acostumei com essa visão, não quero mexer em nada não, e tá tudo certo. Ou se chegar depois de 3 meses, doutor, realmente não tá legal. Beleza, vamos trocar essa lente. Não tem problema nenhum. Ou, desculpa, trocar essa lente ou fazer cirurgia fotoablativa, no caso. E aí, como eu falei, compartilhar os riscos e a decisão com o paciente. Excelente. Muito bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário para o Gustavo? Quer fazer alguma pergunta para o Gustavo? Reinaldo, eu quero sim. Vamos lá, Arnaldo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, Gustavo, parabéns, excelente a sua apresentação, bastante didática. E, sem dúvida, que a maneira, a melhor maneira e mais segura que a gente tem para o paciente para poder fazer um ajuste fino após o implante de uma lente, seja uma lente monofocal, esférica, trifocal, sem dúvida, o LASIK ou o PRK miópico ou hipermetrópico. Eu gosto sempre de falar com os meus pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata, isso eu falo no pré-operatório, que eventualmente o ajuste fino da cirurgia deverá ser realizado com uma aplicação a laser quando ela se torna necessária. Eu alerto aos meus pacientes que a chance dele precisar de uma complementação com laser é menos de 5%, mas eventualmente isso pode ser necessário. E eu acho muito importante a gente relatar isso para o paciente no pré-operatório, porque eventualmente se você tiver lá um erro biométrico e precisar fazer um ajuste, é muito mais fácil você tratar esse paciente, fazer lá um ASIC miópico para reduzir um pouco uma eventual monovisão do que você
falar isso no pós-operatório. Uma coisa que eu gostaria que você enfatizasse, Gustavo, nós temos aí colegas que estão se iniciando em refrativa, é você explicar os fundamentos de aberração esférica positiva e negativa, ou seja, aquele paciente que fez um PRK bióptico, que fez um LASIK hipermetrópico, qual que seria a lente do ponto de vista de asfericidade ou esfericidade para esse perfil de paciente. E como o Reinaldo já comentou, paciente que tem aberração corneana, seja pós-RK ou pós até LASIK, não são pacientes bons candidatos para lente trifocal. Se o paciente tem uma córnea aberrada, já fez uma cirurgia refrativa e ficou com astigmatismo importante, é melhor você colocar, sem dúvida, uma lente monofocal nele. Então, Gustavo, eu gostaria que você explicasse isso aí para o pessoal, com relação à esfericidade e esfericidade de lentes intraoculares em LASIK miópico e hipermetrópico. Arnaldo, até uma coisa que também em outras apresentações costumo muito falar, que é bem mais fácil se explicar antes do que justificar depois. Você preparar o paciente Exato. antes, falar, deixar tudo claro antes do que depois ter que explicar, justificar. Então, falando tudo antes, por mais que seja às vezes desnecessário ou exagerado, é sempre melhor, é sempre mais fácil. Em relação à aberrometria, em relação à felicidade positiva e negativa, todas as lentes difrativas têm assiduidade negativa. São todas na casa de menos 0,17, se não me engano. Não tem nenhuma positiva. Umas que acho que é menos 10, que é a da Tecnis, o resto é tudo menos 17, menos 0,17. Só que eu acho que aí você já entra no filigrama, que se você começar a restringir baseado nisso, você não coloca lente nenhuma em ninguém. Eu acho que o mais importante do que essas aberrações é como está funcionando o sistema óptico do paciente. Saúde, pai. Amém. Obrigado, filho. Nada, pai. Então, vamos ver como é que está o sistema óptico. Lembrando um caso que meu pai sempre fala, a questão do Top Gun americano, que são córneas aberradas, onde o sistema óptico se balanceia e resolve a vida do paciente, dando uma excelente visão para ele. Então, antes eu olhava isso, questão da aberrometria, etc. Depois eu vi que estava olhando o sexo dos anjos. Eu acho que observar a questão do perfil do paciente, expectativa, nesses casos pós-refrativa, é a distribuição de energia na córnea. Você vê que eu falei de distribuição de energia, mas não falei de asfericidade nesse caso. Talvez outra coisa que é importante, mas isso não para pós-refrativa, mas para todos os casos, uma pupila com aquela corectopia fisiológica. Você tem que ver onde é que vai parar o anel central da lente. Mas isso aí já explicava, se aplica a qualquer cirurgia de catarata e não especificamente pós-refrativa. Ô, Gustavo, tem uma coisa que eu acho que seria interessante ressaltar, o seguinte. Uma limitação que eu vejo das lentes em função da asfericidade é quando o paciente foi submetido a um H-LASIK. Quando o paciente é submetido a um H-LASIK, ele tem uma córnea hiperasférica. Então, nesses casos, você não deve usar uma lente asférica, você deve usar uma lente esférica, que vai ser uma qualidade de visão melhor. Porém, o impacto dessa questão de asfericidade de lente em relação ao sistema óptico do paciente é altamente questionável. Isso que o Gustavo falou. É uma filigrana tão grande que muitas vezes você não consegue dimensionar se isso traz algum benefício para o paciente. Muitas vezes a gente se deixa levar muitas vezes pelo o que falam os fabricantes. E a gente sabe que a literatura ela é muito contaminada por interesse dos fabricantes. Saiu até agora recentemente do British Journal uma revisão mostrando os artigos ligados à indústria óptica, mostrando que realmente é uma vergonha. A gente se deixa basear muito em artigos que são pagos pela indústria óptica. Então, a gente tem um viés aí de interesse comercial. Perfeito. Como falei, focar às vezes na expectativa do paciente, como está o sistema óptico dele, ver como é que está a córnea, a refração dele.
Então, o paciente tem uma visão muito boa, o astigmatismo bate, está tudo coerente. Teve um caso, até alguns casos recentes, de paciente pós-refrativa. Estudei o caso do paciente, lente trifocal, uma foi trifocal esférica, outra trifocal tórica, e os pacientes muito satisfeitos. Mas são casos que eu sinto para realmente estudar, analisar, para ver se é de fato uma boa indicação. Ou então eu vou colocar aí talvez um monofocal plus, ou básculo, ou enfim. Mas eu estou lembrando desses dois casos que foi agora recente. E um deles, se não me engano, era a Galasic. Foi a Mas ele tinha. Galazicos, aquele. Fala aquele caso que apareceu hoje lá, que você até me mostrou. Um paciente pôs uma Não, lente difrativa não pós a falei. Galazic. Não, tem dois casos. Teve um paciente nosso que eu avaliei, implantei difrativa, trifocal, tórica, AO, pós-Galasic, o paciente ficou hiper satisfeito. E teve o caso da paciente de hoje, ontem, então, ela consultou ontem, que foi a paciente que veio de outro serviço, paciente pós-Galasic, também colocaram eu não sei se é lente trifocal, mas uma difrativa tórica nela, provavelmente trifocal pela distribuição dos anéis, e a paciente extremamente insatisfeita. E fazia sobrerefração, não melhorava a visão, e a paciente muito esperando, questionando, claro, o resultado da cirurgia. Então, esse caso, até para não deixar o colega numa situação delicada, eu falei, a questão de adaptação de tecnologia, ela já fez 2 cirurgias, já fez a cirurgia refrativa, às vezes a cirurgia refrativa não conversa muito bem com essa tecnologia trifocal, mas que ela realmente colocou a melhor lente que tinha, que é uma lente muito sofisticada. Então, eu não fiquei pedindo exame demais, como Pentacan, etc. e tal, para também não, como diz, não criar uma animosidade entre a paciente e o colega. E ela veio para avaliar a cirurgia para o outro olho estava com a visão de 0,8, esse olho estava com a visão de, não minto, estava com 0,9, esse olho estava com 0,6 ou 0,7, se não me engano. Eu falei, não, enquanto o outro olho que não operado está com a visão boa, está atendendo a expectativa dela, não vamos operar esse olho, vamos acompanhar esse que já foi operado, porque embora a visão de longe estivesse muito ruim, estava dando a visão de perto satisfatória, resolver a vida dela ali para a vida de perto dela, para supermercado, etc. Então, como eu disse, vamos dar tempo ao tempo, vamos observar e pedir para ela voltar, acho que se não me engano, com 3 ou 6 meses, alguma coisa assim. Agora, só eu queria deixar aí o take home notes, que é hoje padrão ouro para lente paciente pós-refrativa. No site da Askers, você tem lá o Double K, as fórmulas Double K, que você vai alimentando. Quanto mais dados você colocar, mais preciso o resultado. Sempre vou também no site do fabricante e sempre vou também na Barrett, que é o padrão ouro considerado pelos trabalhos. Para pacientes virgens de tratamento, o site da Askers, você tem. Deixa eu até. Quer ver? Deixa eu ver se isso aqui vai dar para ver. Ela Esse numa. site é muito bom, Gustavo. Quer ver? Ó. Ele é multifórmula, tem várias opções de alteração, de ajuste, então é bem interessante. Então, esse site da Askers, ele vai te dar de cara todas essas fórmulas aqui, o resultado de todas elas. E você pode colocar para lente tórica ou não, entendeu? Então, hoje, meus cálculos, para olhos virgens, apesar do meu biômetro já me dar 6 fórmulas diferentes, eu ainda jogo os dados aqui para comparar o resultado, principalmente em lentes trifocais, EDOF, trifocais e assim por diante. Para lentes Gustavo, eu gostaria. monofocais, lentes asféricas, o resultado do meu biômetro já foi repetido e confirmado. Eu tenho uma precisão muito grande. Mas quando se trata de lentes mais sofisticadas, eu sempre gosto de confirmar. Oi, pai, pode falar? Não, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para todos. Hum. É uma pergunta bastante. Bom, a FACO, quem considera a FACO hoje uma cirurgia refrativa? A FACO é uma cirurgia refrativa?
Quem acha que é e quem acha que não? Vamos responder aí. Eu acho que é. Eu também. Quem mais? Eu acho que é também, mas a gente deve avaliar sempre a situação, sabe? Quando a gente opera um paciente que tem condição, às vezes, a gente avaliar a situação do paciente em adquirir a lente, sabe? Por exemplo, a lente a ser implantada, que muitas vezes a gente, por exemplo, no SUS, a gente coloca na maioria das vezes a lente monofocal e o paciente não chega a um resultado ali, às vezes, muito satisfatório, sabe? Então, eu acho que é uma cirurgia, Ah, assim, refrativa, mas tem toda essa situação que envolve também. tá. Alguém acha que a cirurgia refrativa, a cirurgia FACO não é uma cirurgia refrativa? Eu, eu acho Quem acha? eu, depende do caso. Bom, Um eu diria o paciente, seguinte, gente. A FACO é uma cirurgia refrativa? Resposta: depende do que você promete ao paciente. Aquilo que o Gustavo colocou num slide aí. Under o que não sei o quê, over não sei também o quê. Ou seja, prometa menos, entregue mais. undersell, Se over você, deliver. se você fica criando ao paciente a expectativa de não usar óculos, a cirurgia passa a ser refrativa. Se você fala com o paciente que você quer dar para ele o melhor resultado visual, reduzir o máximo a sua dependência de óculos, esse paciente vai entender que a necessidade de óculos não faz com que a cirurgia não tenha sido um sucesso. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cria no paciente uma expectativa que a gente não pode entregar, tá certo? Uma É outra isso. consideração que eu queria falar também é o seguinte: você viu, o Gustavo falou muito claramente, o poder da córnea que é utilizado é entre 2,5 e 3,2 milímetros centrais. Veja bem, a topografia, a tomografia nos dá até 8 milímetros. Na verdade, esses anéis, ou a câmara de Scheimpflug, ela constrói, através do software do aparelho, esse mapa topográfico, esse mapa tomográfico. Por isso que muitas vezes não bate um resultado refrativo com o resultado visual, porque você está criando algo que não é. O paciente usa os 3 milímetros centrais e você está avaliando a sua conduta pelo que o aparelho constrói na meia periferia da córnea. Então, isso é muito importante, por quê? Porque os anéis de plástico que vão ser a base da construção da topografia, ele é altamente dependente da superfície ocular. Se você tem uma superfície ocular alterada, um tempo de ruptura de filme lacrimal reduzido, com certeza você vai ter esses anéis alterados e vai gerar um mapa topográfico alterado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Onde fazer uma topografia, onde fazer uma biometria. Você tem que tratar essa superfície ocular se você quiser realmente ter um resultado melhor. Outra coisa que eu acho que é importante, que vai de acordo com o que o Gustavo falou, córneas pós-refrativa, em especial pós-agalasique, gente, eu vejo com muita resistência a indicação de lentes multifocais, seja trifocal, seja difrativa. Essas córneas após a galasique, elas têm uma hiperasfericidade que já gera uma certa multifocalidade. E isso não conversa bem com os anéis difrativos ou os anéis das lentes trifocais. Então, é comum a reclamação dos pacientes, apesar deles estarem emétropes. E eu falo sempre o seguinte, que a melhor lente é que atende a expectativa do paciente. O Gustavo mostra para os pacientes um questionário que eu acho muito interessante, para você avaliar o quanto é importante para ele não usar óculos, em que situações que ele gostaria de não usar óculos, para você criar um perfil para você entregar para ele a melhor lente que vai atender a expectativa dele. Outra coisa que é muito importante, gente, lentes premium é para olhos premium e cirurgião premium. Se você não tem um olho normal, tem uma córnea com sua esfericidade alterada, tem alguma alteração de polo posterior, tem algum grau de ceratocone, esses pacientes não vão, a lente não vai entregar o que o paciente espera. Então,
tenham muito cuidado ao indicar essas lentes mais sofisticadas, porque além de toda a dificuldade de você calcular a lente, a própria qualidade da córnea interfere no resultado visual. Então, você vai criar uma situação que você depois não vai poder entregar. E é uma solução, é uma situação meio insolúvel. Uma pergunta que eu queria fazer para o Gustavo. Todo mundo fala do Lenstar e do IOMaster. Nunca vi ninguém falando de outro biômetro. O Gustavo usa um biômetro chamado Tomei, que ele comprou. Você compraria esse tonômetro novamente, Gustavo? Ou você acha que ele deixa a desejar, deveria ser comprado um IOMar 700 ou um Lenstar? Não, tô super satisfeito com o biômetro. Eu acho o custo-benefício dele excelente. Ele usa a tecnologia Swap Source, como falei, e eu tenho visto os resultados dele sendo comparados ao do Lenstar devido à tecnologia semelhante. O que está sendo agora a vedete do momento, no mais falado agora, esse novo da Alco, gente, como é que... Alguém lembra o nome dele? Orbit, nossa, fugiu completamente. O Alco lançou um biômetro novo agora, que está, como diz, a vedete, agora está todo mundo só falando dele. E ele está parecendo ser realmente bem interessante, mas ainda também não se mostrou superior aos já tradicionais, como a Eu fiz essa Master 700, pergunta, Gustavo, etc. porque o nosso objetivo aqui é ensinar, nosso Hum, objetivo é formar os nossos fãs da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente fica muito refém do marketing na área médica, que é muito forte. uhum, A Tomei não tem marketing nenhum, é zero. uhum. Então, quando um colega, às vezes, ele se sacrifica para comprar uma tecnologia e você tem alternativas muito boas, então é por isso que eu levantei essa questão aqui, tá certo? Bom, Você falou uma coisa também importante aí, que é a questão das fórmulas quando você não tem uma coincidência do cilindro e do eixo, da refração com a topografia. Isso hoje nós podemos discutir lá na Ocular Laser, casos onde a gente estava pensando em fazer uma topo guiada e não fizemos porque não existia uma correspondência entre o cilindro e o eixo. Então, se não tem uma correspondência adequada, você não deve fazer uma cirurgia topoguiada, porque o resultado certamente não será bom. A topoguiada corrige totalmente o cilindro da córnea, mas às vezes o cilindro da córnea é maior do que o cilindro da refração. Você vai inverter o eixo da refração e vai criar uma baixa qualidade de visão. E só para finalizar, toda complicação, gente, toda intercorrência, toda surpresa biológica, biométrica, compartilhe com o seu paciente. Não esconda, não omita a informação. Ó, a cirurgia sua correu muito bem. Agora, eu estou percebendo aqui que você ficou com um grau residual aqui de tanto, ou seja, o grau da lente, como a gente conversou antes, não é preciso. Talvez seja necessário você usar um óculos. Fala de forma. E não coloca usar óculos com sentimento de culpa, não. Então, receita o óculos pós-refrativa sem o menor prurido. Eu falo para o paciente, ó, isso é para sua segurança. Você tá usar um óculos para dirigir à noite, aí isso é para sua segurança. Você não vai depender de óculos mais. E sempre que eu falo também em reintervir, como nesse caso, fazer um PRK, fazer um laser, eu falo com o paciente, é possível corrigir isso, mas tem risco. Será que se a gente puser uma balança, será que justifica os riscos? Então, o paciente tem que saber também que quando você está querendo dar para ele uma solução muito boa, às vezes você está ultrapassando o limite do bom senso e pode expor esse paciente a risco. E para finalizar, eu queria dar os parabéns hoje para a doutora Maria Carolina, que fez nada mais, nada menos do que 15 cirurgias refrativas no dia de hoje. E amanhã ela vai explicar para nós o segredo para conseguir aumentar, alavancar tanto o seu movimento de refrativo. Então era isso aí.
Parabéns, Gustavo. Muito Obrigada, gosto doutor da aula. Reinaldo. Maravilha. Só, eu acho que, voltando só na questão que é da cirurgia de catarata ser uma cirurgia refrativa, eu acho que sim, a gente sempre deve buscar o melhor resultado possível para o paciente. Mas eu chego ao paciente debilitado, com a visão extremamente comprometida, que você não vai prometer resultado refrativo, mas você tem que focar sim na reabilitação visual. Paciente com catarata N4, câmara muito rasa, risco de glaucoma agudo e assim por diante, às vezes o resultado refracional é secundário à, à qualidade de vida do paciente. Um óculos ali vai ser o menor dos problemas dele. E já que o intuito você falou de orientar para quem está começando, para quem for operar catarata, uma dica que eu aconselho: um bom microscópio é mais importante do que um bom aparelho de faco. Então, sempre coloque isso na balança. Perfeito. Perfeito. Por Gente, isso eu que a gente operei com microscópio durante 20 anos. Um microscópio muito ruim. O dia Pai, que eu operei com microscópio bom, eu falei assim, gente, facilitou demais a vida. sabe qual a parte curiosa? O microscópio que meu pai está se referindo é um DF 900. Por acaso, eu passei esse microscópio para um colega e de vez em quando ainda usa esse microscópio. Ele trocou a iluminação do microscópio para uma de LED. O microscópio virou outro. Ficou muito, mas muito bom. Cara que não chega com Parabéns qualidade de para ótica, ele. o microscópio mais top que tem no mercado, mas como que quantidade de luz faz diferença? É impressionante. Perfeito. Principalmente para os velhos que têm uma perda de sensibilidade ao contraste com a idade. Não sei do que você está falando, não sei o Não, que é é o meu presbiopia, caso. eu não sei o que é presbiopia, eu não sei o que vocês estão comentando. Gente, ó, muito boa reunião. Vocês viram o seguinte, gente, é muita filigrana, é muito detalhe. Então, se vocês pegam um paciente muito exigente, um paciente que tem uma expectativa muito alta, ou vocês têm que ter também uma formação, uma habilidade muito grande, ou então tomem cuidado para poder entregar aquilo que o paciente espera. Tá certo? Não é feio, não é feio, pelo contrário, o paciente valoriza. Quando eu tenho um caso complicado, até hoje, já falei isso com vocês, tem pacientes que eu não entendo o caso do paciente. Se é um paciente ceratocone, eu ligo para o Paulo. Paulo, estou entendendo isso aqui não, o que aconteceu aqui? O Paulo me orienta. A gente discute o caso. Não é feio, não. É bonito. É mostrar cuidado para o paciente. Isso não é insegurança, é responsabilidade. Então, se você não se sente seguro, procure um cirurgião que possa ser compatível com aquilo que o paciente espera. Tá bom? Falou, gente. Mais alguém quer fazer algum comentário, Arnaldo? Reinaldo, eu acho que não. Tá de bom tamanho. Parabéns, Gustavo. Excelente apresentação. Obrigado. E amanhã estamos juntos, às 19h30. Valeu, filhão. Amanhã nós vamos ver um Beijo, monte papai. de casos, então, de catarata pós-refrativa. E por que eu tenho muito caso? Porque os pacientes que eu operei há 40 anos continuam tratando comigo, mostrando cuidado. Então, eu já fiz paciente que eu fiz RK, depois eu fiz LASIK, e agora nós estamos operando, agora o Gustavo está operando as cataratas. Então, isso aí deixa a gente muito feliz, que mostra que os pacientes voltam quando você mostra para eles cuidado, né? Isso é muito legal. Então, vamos lá ver o jogo do Galo, gente, que está ganhando de 2-0. Boa noite, Boa Uma gente. boa noite, noite, gente. Uma pessoal. boa noite para Até todos. amanhã. Obrigado. Obrigada, boa Boa noite. Até noite. amanhã. Até amanhã. Boa noite.